Atenção, atenção, Sereto News urgente. O Corinthians negocia Pedro com o Zenit. É isso mesmo, Pedro deve ser negociado com o Zenit por uma quantia de até 88 milhões de reais. Mantuan já está vendido. O Mantuan já foi vendido por 2 milhões de euros. 10 milhões de reais. É o Corinthians fazendo negócios internacionais para tentar se livrar do transfer ban. E o transfer ban, como é que fica essa história? O Corinthians vai pagar as dívidas, vai contratar reforços. Eu conto tudo para você agora, Sereto News, o noticiário mais completo do mundo sobre o Corinthians. É isso aí, rapaziada. Roda a vinheta, produção. Fala, rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Sereto. Faça sua inscrição no canal do Sereto, é de graça, você não paga absolutamente nada para fazer inscrição no canal do Sereto. Ative o sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like. É muito importante o seu like, apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença. E deixe também o seu comentário, porque eu leio todos os comentários aqui no canal do Sereto. O Corinthians preparado para jogar amanhã contra o Atlético Paranaense em Curitiba. É claro, cobertura total aqui. Amanhã tem live, hein? Depois do jogo, tem a live pós-jogo do Acabou a Brincadeira. Olha, eu vou contar a história do Pedro. O Corinthians está negociando o Pedro com o Zenit da Rússia. O Corinthians negociou o Mantuan com o Zenit da Rússia. O Corinthians vai pagar o transfer ban, vai pagar as dívidas para se livrar da punição. O Corinthians vai contratar jogadores e o Corinthians está pronto para pegar o Atlético Paranaense. Tudo isso eu conto em nome de Mais Ágil. Quer dinheiro, você está precisando de dinheiro? Antecipe o teu FGTS agora mesmo. Fale com o pessoal da Mais Ágil, que em menos de 24 horas eles antecipam o FGTS para você. Eu vou deixar o link para você conversar com o WhatsApp, pelo WhatsApp com os atendentes da Mais Ágil. Vou deixar o link nos comentários fixados desse vídeo. Aposta Ganha, o patrocinador oficial do canal do Sereto. Amanhã tem Atlético Paranaense e Corinthians. Em quem você aposta? O Atlético Paranaense é muito forte dentro de casa. O Corinthians ganhou a primeira fora de casa contra o Santos na última rodada. Aposte você também. Aposta Ganha, as melhores odds do mercado, e você ganha R$5 na primeira aposta com o link do canal do Sereto. Faz o cadastro aqui e você ganha R$5 na primeira aposta. E GoCase, você conhece a GoCase? Vou colocar para você aí na tela o site da GoCase. Capinhas de telefone celular, produtos oficial do canal do Sereto. Quer ver? Dá uma olhada. Olha que bacana. As capinhas oficiais de telefone celular. Eu tenho umas aqui, eu ganhei do pessoal da GoCase e olha só. Será que eu vou presentear? Será que eu vou dar essa capinha? Mas é que já veio no meu nome, ó. Já veio no meu nome, veio o nome de Sereto. Mas eu posso tentar presentear para vocês. Mas com o meu cupom, você ganha produtos, você ganha descontos, ofertas especiais no site da GoCase, tá bom? Com esse cupom que está no ar aí, desse QR Code, você compra 2 capinhas, por exemplo, e leva 4 capinhas de telefone celular. GoCase. Olha, eu vou falar muito do Pedro. Corinthians está negociando o Pedro com o futebol da Rússia, com o Zenit da Rússia, e vai ser uma transação milionária. Sabe, muito dinheiro mesmo. É uma possibilidade de transação de até 88 milhões de reais. O Corinthians, o Pedrinho vai embora, hein? Mas aí ele vai embora só no ano que vem, porque o Corinthians vai negociar agora e ele vai só no ano que vem embora. Eu falo daqui a pouco sobre isso. Fique até o final do vídeo que eu falo daqui a pouco sobre isso. Vou falar também do Mantuan. O Mantuan já foi vendido pelo Corinthians. O Corinthians já bateu o martelo. Eu vou falar sobre isso também. Mas agora eu vou falar do time que está preparado, está pronto para jogar contra o Atlético Paranaense já no próximo... amanhã, né? No próximo sábado. Sábado, amanhã. E o Corinthians terá as seguintes novidades. Quem volta no Corinthians é o Bruno Mendes.
O Bruno Mendes, que estava na seleção do Uruguai, ele retorna à equipe do Corinthians e vai jogar como lateral direito no lugar do Fagner. Então o Bruno Mendes é uma das novidades do time do Corinthians. O Bruno Mendes que ainda não renovou o contrato com o Corinthians. O Corinthians continua nesse dilema, quer renovar o contrato com o Bruno Mendes de todo jeito e o Bruno Mendes ainda não renovou o contrato com o Corinthians. O Bruno Mendes e o Corinthians deve colocar uma cláusula na renovação de contrato para convencer o Bruno Mendes. O Corinthians quer colocar uma cláusula no contrato de que libera o jogador caso tenha uma proposta do futebol da Europa, porque ele sonha em jogar no futebol da Europa. Então tem que aguardar ainda os acontecimentos. O Corinthians até agora não conseguiu renovar o contrato com o Bruno Mendes, mas ele retorna. O Fagner está suspenso, então o Bruno Mendes volta no lugar do Fagner. Outro que retorna ao time do Corinthians é o Murilo. O Murilo está recuperado de uma infecção na garganta, então ele retorna ao time do Corinthians. Resta saber se ele vai jogar como titular. Ele era o titular do Vanderlei Luxemburgo até o jogo passado, quando o Caetano entrou, e o Caetano foi muito bem no jogo. Então, numa dessa, o Corinthians, inclusive, divulgou os relacionados com o Caetano na foto. Numa dessa, o Caetano pode ser promovido a titular. Olha só os relacionados do Corinthians com o Caetano na foto. Carlos Miguel, Cássio, Matheus Donelli, Fábio Santos, Matheus Bidu e Rafael Ramos. Zagueiros, Bruno Mendes, Caetano, Gil, Murilo e o Renato. Renato era base. O Biro, o Juliano, Matheus Araújo, o Maicon, Rony e o Juan Oliveira. Adson, Felipe Augusto, Giovanni, Pedro, Roger Guedes, Wesley e Yuri Alberto. Muitos garotos do Corinthians, muitos garotos relacionados mais uma vez pelo técnico Vanderlei Luxemburgo. O Corinthians tenta a segunda vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro. Desfalques do Corinthians. O Fausto Vera sofreu uma torção, né, uma contusão no tornozelo direito, um trauma no tornozelo direito. Então ele tá fora, já ficou de fora do último jogo contra o Santos, vai ficar de fora mais uma vez agora contra o Atlético Paranaense. O Renato Augusto com dores na panturrilha. O Renato Augusto é o seguinte, ele provavelmente só vai voltar no jogo contra o América pela Copa do Brasil. Até lá, o Renato Augusto vai ficar fazendo um trabalho todo especial, muito cuidado agora para o Renato Augusto não se machucar de novo. O próprio Vanderlei Luxemburgo disse que forçou a barra para o Renato Augusto voltar na Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, depois ele teve uma sequência, não conseguiu ter uma sequência de jogos porque ele se machucou de novo, né? Ele não consegue ter uma sequência de 2 jogos seguidos, e o Corinthians agora está tentando fazer de tudo, a preparação física, para que ele retorne da melhor maneira possível. E o Fagner está suspenso. Por opção, não vão jogar o Cantígio e o Romero mais uma vez. Os dois sequer foram relacionados. São 2 jogadores que devem ser negociados pelo Corinthians agora no meio do ano. O Barleta também está fora, está machucado, uma contusão no joelho direito, mas o Barleta não tem sido aproveitado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo. O provável time do Corinthians para jogar contra o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada, jogo importantíssimo para o Corinthians do Campeonato Brasileiro, é o seguinte: Cássio, o Bruno Mendes, o Gil, o Murilo e o Bidu. O Rony, o Maicon e o Juan Oliveira. O Juan Oliveira, a atual sensação do time do Corinthians, né? No ataque, o Biro, o Yuri Alberto e o Roger Guedes. O técnico é o Vanderlei Luxemburgo. Muito bem, agora sim eu vou falar do Pedro. O Pedro vai receber uma proposta do Zenit da Rússia. O Corinthians já negocia com a Rússia, já negocia com o Zenit a negociação do Pedro, a venda do Pedro. O Zenit vai fazer uma proposta oficial nos próximos dias, mas já tem conversado com o Corinthians faz mais ou menos um mês sobre esta negociação. A proposta seria de 12 a 17 milhões de euros. Pode ser 12 milhões de euros até 17 milhões de euros. Se for 12 milhões de euros, o Corinthians vai receber 62 milhões de reais na cotação atual por 50% dos direitos econômicos. Se for 17 milhões de euros, o Corinthians vai negociar por 88 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos. Lembrando que o Zenit da Rússia tem a preferência na contratação do jogador. Essa preferência foi estabelecida quando o Corinthians negociou o Yuri Alberto com o Zenit. Então foi uma maneira, além do Duqueiroz, além do Robert Renan,
o Corinthians deu a preferência para o Zenit de contratar o Pedro, em detrimento de outras equipes do futebol da Europa, por exemplo. Então o Zenit vai exercer esta preferência e vai pagar ao Corinthians de 12 milhões de euros a 17 milhões de euros, né? O valor não está exatamente definido, mas o Zenit vai fazer essa proposta nos próximos dias. Porque também soube-se que o Arsenal tem interesse no Pedro, então o Zenit está correndo para não perder essa disputa com o Arsenal. Por que é importante essa venda? Essa venda é importante porque o Corinthians quer botar dinheiro no caixa, quer fazer dinheiro em caixa para pagar as contas. E pagando as contas, ele vai tentar evitar o transfer ban, né? E além de evitar o transfer ban, que é a punição justamente por não estar pagando contas, vai tentar trazer reforços com esse dinheiro, né? E foi o jogador do elenco até agora, o Pedro, que recebeu a melhor proposta do futebol da Europa. E nessa janela de transferências. Agora é o seguinte, também tem um detalhe importante. Ele vai ser vendido, mas não vai agora para o futebol da Europa, porque ele só tem 17 anos. Então ele só vai para a Rússia quando ele completar 18 anos. O Corinthians negocia agora, mas só entrega o jogador no ano que vem. Ele vai continuar jogando no Corinthians, então, até o ano que vem. Mesma coisa que o Endrick do Palmeiras, por exemplo, que já está negociado com o Real Madrid, mas só vai para o Real Madrid quando ele completar 18 anos. Outros jogadores podem ser negociados a qualquer momento. O Corinthians já disse que não tem jogadores inegociáveis. E tem muita gente de olho nos garotos da base. O Murilo, que eu mostrei há pouco, que deve ser novidade do time amanhã, o Murilo tem proposta do Sevilha da Espanha. Mas o Sevilha até agora não oficializou a proposta. Também se fala de uma proposta de 17 milhões de euros pela contratação do Murilo. Se pintar essa negociação, o Corinthians deve vender, deve negociar. E também tem uma possibilidade de proposta para o Giovani. O Giovani desperta interesse na Fiorentina. A Fiorentina da Itália pode fazer a contratação, pode fazer uma proposta para contratar o Giovani. Se pintar negociação, o Corinthians vai vender. Assim como já vendeu o Mantuan. Bateu o martelo na venda do Mantuan. O Mantuan foi vendido para o Zenit, o Corinthians hoje confirmou essa negociação, foi vendido também para o Zenit por 40% dos direitos econômicos por 2 milhões de euros. 2 milhões de euros, algo em torno de 10 milhões de reais. Bem abaixo dos valores que eram pretendidos pelo Corinthians. No primeiro empréstimo, né, o Mantuan já estava jogando lá no Zenit, o Corinthians tinha estabelecido o valor de 10 milhões de euros caso o Zenit se interessasse pela permanência do Mantuan lá na Rússia. Mas depois esses valores mudaram, se modificaram na negociação envolvendo o Yuri Alberto, né? Os valores mudaram. E na segunda negociação, os valores pretendidos pelo Corinthians eram de 6 milhões de euros. E agora o valor foi batido por 2 milhões de euros, o que significa dizer que o Corinthians está precisando de dinheiro e fez dinheiro, vendeu o Mantuan, fez dinheiro com a venda do Mantuan, um pouco mais de 10 milhões de reais. O dinheiro que eu digo mais uma vez aqui, eu repito o seguinte, vai ser utilizado para pagar o transfer ban. O Corinthians foi punido, né? E eu fiz uma live ontem, você ficou sabendo ontem aqui, no Acabou a Brincadeira, fizemos uma live especial para falar sobre o assunto. O Corinthians foi punido pelo período de 6 meses. A punição é da CBF por não pagar comissões ao empresário do Bozelli e do Bruno Mendes. Né? O empresário do Bozelli e do Bruno Mendes não recebeu comissões das contratações dos dois jogadores. O Corinthians contratou os dois jogadores, deveria ter repassado as comissões e não repassou as comissões. Na verdade, o acordo costurado pelo Corinthians na comissão dos dois jogadores, tanto do Bozelli quanto do Bruno Mendes, é de um pouco mais de 7 milhões e 300 mil reais, dividido em 15 parcelas. O Corinthians já pagou 13 parcelas. Ficaram faltando 2 parcelas para o Corinthians pagar.
e ele não pagou essas duas parcelas. E por causa dessas duas parcelas, um pouco mais de 1 milhão de reais, é que o Corinthians foi punido pela CBF, pelo transfer ban, e não pode inscrever nenhum jogador no período de 6 meses. Agora é o seguinte, essa punição, ela será anulada se o Corinthians pagar o dinheiro. E o Corinthians já está dizendo que isso está no fluxo de caixa. Assim que entrar o dinheiro, por exemplo, do Mantuan, o Corinthians vendeu o Mantuan por 10 milhões de reais, então dá para pagar tranquilamente essa dívida do Bozelli. Aliás, o Corinthians, com esse dinheiro do Mantuan, pode pagar a dívida do Bozelli, pode pagar a dívida em relação às comissões do empresário do Bozelli e pode pagar também a dívida do Bozelli na FIFA. Porque a dívida do Bozelli na FIFA é outra dívida, completamente diferente. São duas dívidas diferentes, né? A dívida na CBF e a dívida na FIFA. A dívida na FIFA é de 6 milhões de reais. E se o Corinthians não pagar, ele corre o risco de tomar o transfer ban da FIFA. E o transfer ban da FIFA não tem negócio. Se tomar o transfer ban da FIFA, já era. Né? Se tomar o transfer ban da FIFA, já era. E sobre os reforços? Bom, o Corinthians está muito confiante que vai trazer os reforços, que não vai tomar essa punição. Tomou a punição da CBF, mas vai pagar aquilo que deve, né? Já está dentro do fluxo de caixa. O Corinthians está dizendo que não precisa ter preocupação em relação a isso. Mas em relação aos reforços, o Al Hilal, ele confirmou hoje a contratação do Rubem Neves, volante português. O Al Hilal anunciou a contratação do volante Rubem Neves, volante português. Com isso, o Cuéllar está ainda cada vez mais perto do Corinthians, né? Se o Al Hilal anunciou a contratação de um jogador para a posição de volante, significa dizer que o Cuéllar está cada vez mais próximo do Corinthians. O volante Cuéllar, o Corinthians tem prioridade na contratação, botou na cabeça que tem a prioridade da contratação de um volante, e esse volante é o Cuéllar. O Matias Rojas já foi contratado e vai ser apresentado, não corre o risco de não ser apresentado, vai ser apresentado nos próximos dias. Na verdade, ele tem contrato até o dia 30 de junho com o Racing da Argentina e só pode ser apresentado depois que terminar o contrato, provavelmente vai ser anunciado no período do dia 3 de julho, quando começar a janela, é que o Matias Rojas vai ser anunciado. Então é isso aí, Matias Rojas já contratado, torcedor corintiano pode ficar tranquilo. E o Cuéllar, o Al Hilal anunciou a contratação do Rubem Neves, do português o Rubem Neves. Então quer dizer que o caminho está livre para a chegada do Cuéllar no Corinthians. É isso, rapaziada? Então, deixe o seu comentário, eu leio todos os comentários aqui no canal do Cereto. Quero ler os comentários aqui para saber o que você está achando. Tomara que tome o chapéu. O Cristiano Proença está dizendo. O Cuéllar é ruim de bola, parece que virou o Beckenbauer. Cereto, você já viu esse cara jogar? Fraco e caro demais. O Cristiano Proença não tá gostando. Ó, o Antônio, não vem ninguém, deixa de falar besteira, o clube tá punido por calote, cadê o dinheiro do clube? Chama a Polícia Federal e investiga as administrações desde do André Sanches, né? Eu tô falando besteira então, Antônio? Será que é isso? O próximo comentário aqui do canal do Cereto, o Felipe. Boa noite, Cereto. Se o Timão tivesse um jogador como o Vampeta, estaria bem servido. Também como o Ralf. Acho que deveria esquecer o Cuéllar e procurar outro como, por exemplo, na Série B. Deveria ter um olheiro, porque o Alessandro não tem visão nenhuma de pesquisar atletas e não acha um. Abração para você também. Próximo comentário, o Rubens Pereira. Boa noite, Cereto. Se o Corinthians jogar todas as partidas igual jogou contra o Santos, estamos bem na fita. E se vier os reforços, melhor ainda. Precisamos arrumar o meio-campo. Não aguento mais ver o Rony e o Maicon jogando. Rubens, de Cajazeiras. Isso para baixo a 482 quilômetros de João Pessoa. Opa! Gosto muito de suas informações. Obrigado, Rubens Pereira. Um abraço para Cajazeiras, lá na Paraíba. A 480 quilômetros de João Pessoa. Grande abraço para você que está ligado aí no canal do Cereto.
Faça a inscrição no canal do Sereto, é de graça. Você não paga nada. Faça a inscrição para ser o youtuber espectador mais bem informado do mundo. Ative o sininho para receber todas as notificações. Deixe o seu like, apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença. Deixe o seu comentário. Eu leio todos os comentários. Me segue nas redes sociais. Carlos Sereto no Instagram, Carlos Sereto no Twitter, Carlos.Sereto no TikTok e Carlos.Sereto também no Kawaii, tá bom? E agora você sabe, acabou a brincadeira. Continue no canal. Tchau.